Amém. Boa noite. Graça e paz a todos. Amém. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão no melhor lugar que deveriam estar. Amém. E por isso, Deus hoje tem uma palavra para nós, que é a abertura. É o Salmo de Davi. Davi escreveu o Salmo 122. Na época que os peregrinos iam para Jerusalém no templo orar, né? E aí ele começa com muito entusiasmo do povo que se alegrava, que estava feliz porque era convidado para ir à casa do Senhor. Então o Salmo 122:1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Amém. Esse salmo tinha na parede da primeira igreja que eu me converti, há 20 anos atrás. Todo mundo dizia aquela igreja pequenininha até hoje, né? Mas ela é muito abençoada. O prédio é pequeno e acho que não tem possibilidade de crescer a não ser para cima. Porque fica bem no centro de São João Batista. Mas era muito abençoada e foi uma época que muitas pessoas são convidadas para ir na igreja por outras pessoas. É difícil a gente ir para uma igreja sem alguém convidar, né? Principalmente quem foi católico e outra denominação que convida. E era o nosso caso. Então a gente era convidado e não ia. Mas aconteceram várias coisas ruins na nossa vida que nos levou a buscar mais a Deus, a procurar mais por Ele. E quando a gente chegou lá, a gente viu na parede esse salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nunca saiu da minha mente. E hoje o pastor Cristo me chamou para trazer a abertura. E eu lembrei desse testemunho. Porque a Bela disse uma coisa agora, a irmã dela está muito mal no hospital. E ela disse uma coisa que muitas pessoas vão pela dor. E eu fui pela dor. Mas o que a gente gostaria é que as pessoas viessem pelo amor, não pela dor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui, Senhor, porque tu nos deste um corpo de vida para estarmos aqui. Obrigada, Deus, porque só estamos aqui porque tu nos deste condição, Senhor, física, nos deste a condição com transporte, nos deste a condição de ter uma igreja, Senhor, onde em muitos países as pessoas são perseguidas por causa de nome. As pessoas são mortas porque estão querendo estar na tua presença. E nós temos a possibilidade de estar aqui, Senhor, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Pai. Então hoje, Senhor, eu quero só te agradecer, Deus, pelas possibilidades que tens nos dado, Pai. Obrigada pela saúde, obrigada por essa igreja, obrigada pela nossa vida, obrigada por cada um que está aqui, Senhor. Também te agradeço pelo culto de ontem, Senhor, que foi abençoado, foi muito bom, Senhor. Tua palavra, todos os pastores que lá estavam, Senhor, foram bênção, Deus. Obrigada, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para louvar, como diz o Salmo 122, é uma canção dos peregrinos. E nós estamos aqui para louvar, para te adorar, porque o Salmo é uma adoração. Mas a vinda até a tua casa também é adoração, Senhor. Então estamos aqui para louvar e adorar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quantos estão alegres de estar na casa do Senhor? Amém. Amém. Que nunca nos falte essa alegria no coração. O salmista Davi, ele disse: um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, né? Então não existe nada mais precioso que estar na presença de Deus, amém? Eu quero começar esse culto com essa música
que marcou a nossa história, pode-se assim dizer, né? A música Em Espírito e em Verdade, que diz, né? O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Ontem à noite eu falava ali com os pastores, a gente estava conversando, né? Foi cantado aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, né? Então, o Santo dos Santos, para quem tem mais tempo de caminhada, sabe do que se trata, né? Está falando de um nível mais profundo, né? Mas, independente do nível, né? O importante é a gente estar na presença dele, seja no átrio, seja no Santo dos Santos. O que nós queremos é estar com ele, amém? Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Jesus, ele disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E se ele falou que o Pai procura verdadeiros, é porque certamente existem os falsos. E qual que é a grande diferença de um verdadeiro e de um falso? O verdadeiro é aquele que pratica os ensinamentos de Jesus. E nós acabamos de cantar, né? Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Então eu quero convidar você nesse momento a fazer fluir esse amor através da sua vida. A gente vai cantar uma música onde você vai ter oportunidade de poder abraçar o seu irmão, abraçar a sua irmã, apertar a mão dele bem forte, dizer para ele que bom que você veio, você está na casa de Deus, amém? Aleluia, seja assim até a volta de Jesus, amém? Quem quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem teme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida deu por mim. Estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
teu amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aleluia, aplauda mais uma vez o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Nós aprendemos de acordo com a Bíblia Sagrada que não há um justo sequer. A palavra de Deus diz que todos pecamos e por isso fomos destituídos da glória de Deus. Não há uma pessoa na terra que não venha mais cedo ou mais tarde a falhar, a errar. E Deus, Ele criou um plano. Ele enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, que depois se tornou primogênito, para morrer em nosso lugar lá na cruz do Calvário. Quando Jesus carregou aquela cruz, Ele estava ali levando todos os nossos pecados nos seus próprios ombros, no seu próprio corpo. A palavra de Deus diz que Ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Ele se fez maldição por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem merecia estar naquela cruz era eu, era você, porque nós somos pecadores. Mas Ele, sendo inocente, puro, um Cordeiro sem defeito, decidiu tomar o meu lugar, decidiu tomar o seu lugar. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que a gente para tudo numa noite como essa, onde a gente poderia, na minha época, era o Domingão do Faustão, né? Já nem tem mais Faustão, né? Na época do pai era o Chacrinha. Era o dia do domingo, era o dia do Chacrinha, né? Depois o Faustão. Agora acho que quem é o César Portiolli agora? Estou por fora. Mas a gente para tudo para estar na casa de Deus, para adorar esse Deus, né? Que morreu por nós. E nós queremos cantar essa música chamada Filho do Homem, que declara, né? Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. Nós não somos dignos. Nenhum de nós merece. Por isso que se chama graça. Graça significa amor incondicional, amor e favor imerecido. Ninguém merece, né? Eu e minha esposa, a gente vinha conversando de São João até aqui, que o mundo que a gente vive, ele considera o valor, ele mede o valor do ser humano de acordo com o nível de desempenho, de acordo com o nível de produtividade. Então, quando eu tenho muito desempenho, quando eu tenho muita produtividade, quando eu apresento muito serviço para o meu patrão, então esse funcionário ele tem valor, esse funcionário é importante. Mas se aquele funcionário ficar doente, ele não puder trabalhar, se acontecer alguma coisa com ele, que ele caiu o rendimento dele, e ele não puder mais produzir como ele produzia, o patrão vai olhar para ele e vai dizer: esse funcionário não serve mais, essa funcionária para minha empresa não serve mais, ela perdeu o valor porque ela já não está mais podendo produzir. Mas Deus não nos vê assim. Se você produz, Ele te ama. Se você não produz, Ele continua te amando. Se você desempenha muito, Ele te ama. Se você não está desempenhando, Ele também te ama. Nada pode nos separar do seu amor. Ele conhece, Ele sabe quando você está doente, Ele sabe quando você está vivendo uma fase boa, quando você está triste, quando você está alegre. Ele sabe tudo que a gente passa e Ele respeita cada processo, cada fase da nossa vida, sem apontar o dedo condenador, né? Como nós fazemos. Deus não faz assim, porque Ele é cheio de amor e de misericórdia. Amém? E nós queremos cantar essa música de gratidão, que diz: eu não mereço tanto amor, eu não sou digno desse perdão. Aleluia. Eu não mereço
do amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, eu sou livre. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, eu sou livre.
te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. Aleluia, Paulo, por Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Recebe o Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja mais a Ti, Senhor Jesus. O único digno de receber toda a adoração. Aleluia. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus. Pode se assentar, né? Glórias a Deus, amém. Hoje nós temos alguns visitantes aqui hoje. O Anderson, a Sabrina, né? O Anderson e a Sabrina são visitantes, né? O Anderson agora está quase alcançando o pastor dele. O pastor dele agora tem 3 empregos, né? E ele tem 2. Está quase chegando lá, né? É porque ele tem 2 e ele não consegue estar aqui sempre, né? Mas hoje ele conseguiu, glórias a Deus. E a Sabrina também tem 2 empregos, né? Porque como ela tem 2 filhos, né? Então, quando não dá para, quando está cuidando de um, depois cuida do outro. Todo mundo com 2 empregos. E nós temos alguns irmãos aqui, né? Que vêm pela primeira vez, tem outros que vêm pela segunda. Como é que a gente vai dizer para esses irmãos? Sejam bem-vindos, irmãos Jesus, volte sempre. Amém, sejam bem-vindos, amém? E volte sempre, amém? Como dizia, nós tínhamos um pastor, né, que chamava Adélio. Ele dizia assim, né, essas portas estão escancaradas, né? Então, as portas estão escancaradas, né, para receber todos vocês, amém? Glórias a Deus. A gente quer adorar a Deus nesse momento com as nossas ofertas. A palavra de Deus diz na primeira carta de Coríntios, segunda carta de Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Segunda Coríntios 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Então, nós aprendemos, nós somos todos aqui cristãos, né? E os cristãos vieram
Na cultura judaica, na verdade, na cultura bíblica, né? O judeu, o hebreu, o povo hebreu, eles aprenderam que só tinha uma forma de adorar a Deus. Eles precisavam sacrificar animais e trazer ofertas a Deus. Assim, continuamente, eles ofertavam a Deus, ofertavam animais, famílias mais pobres ofertavam rolinhas, né? Pombinhos, né? A Bíblia diz que no dia que Jesus foi apresentado no templo, apresentaram ali umas rolinhas, né? Porque Jesus era de uma família já de classe social um pouco mais pobre, podemos dizer assim, né? Então, eles ofereceram ali rolinhas. Então, na cultura do judeu, não tinha como adorar a Deus sem oferecer algo. Então, quando eles vinham para o culto, eles traziam algo para sacrificar. Então, nós precisamos ter esse entendimento, né? Que cultuar é doar, é dar alguma coisa para Deus. Claro que Deus, o que Ele mais quer de nós, nessa estação, nessa dispensação que se chama hoje, é o nosso corpo como sacrifício vivo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional, né? Então Deus quer que a gente ofereça a nossa vida para Ele. Muito mais do que uma simples oferta, Ele quer a nossa vida como sacrifício. Ele quer que a gente esteja disposto a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dEle, né? A gente, enquanto de família católica, todos nós aprendemos a oração do Pai Nosso, né? E na oração do Pai Nosso a gente dizia, né? E diz até hoje, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a gente diz, seja feita a vontade dEle, eu estou dizendo, eu abro mão da minha vontade para que a tua vontade seja feita. E isso é oferecer a vida como sacrifício vivo. É estar disposto a abrir mão dos meus prazeres, muitas vezes, das minhas programações, das minhas escolhas, para escolher aquilo que Ele entende que é melhor para a minha vida. Agora, esse momento, quando a gente tem a oportunidade também de ofertar na casa de Deus, de dizimar, ele também é importante. Por quê? Porque a obra de Deus, ela depende também da nossa generosidade, né? Conta de luz, de água, de internet, né? Aluguel de sala não se paga sozinho, né? Alguém, o tesoureiro, tem que ir lá todo mês pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água, pagar a internet, né? Aqui nessa igreja, atualmente, né? Eu, minha esposa, durante 10 anos a gente decidiu não receber nada da igreja. A gente foi pastor lá em Nova Trento e a gente tomou essa decisão. Durante 10 anos a gente não tinha salário, a gente fazia a obra de Deus voluntariamente e fazemos isso com alegria no coração. Mas hoje, por bondade e misericórdia, a gente recebe um salário da igreja, né? E estamos muito agradecidos por isso, né? Porque, embora que hoje a gente não se dedica somente para a obra, eu trabalho como vendedor e minha esposa trabalha como esteticista, né? Mas ainda assim, nós temos as nossas demandas, né? Então, como é bom também poder ser abençoado pela igreja também dessa forma. Isso também é um reconhecimento, né? A palavra de Deus diz que aqueles que trabalham no ensino da palavra são dignos de duplicados honorários, né? Então, quem ensina a palavra deveria receber e receber muito bem, mas infelizmente no Brasil ainda há uma cultura de miséria, né? Como nós tivemos a formatação romana, né? Então, por causa dessa formatação, a gente acha que miserabilidade é sinônimo de humildade. E andar de chinelo de dedo, né? Ou você ter um carro velho, ou uma bicicleta velha, isso não é sinônimo de humildade. Tem pessoas que acham que o pastor precisa ser pobre, precisa ter sempre um carrinho velho, né? E se um dia, se o pastor tem uma bicicleta, aquele pastor com certeza ele está em pecado, porque ele não prospera, ele anda só de bicicleta. Então, tadinho daquele pastor, né? Coitado, né? Olha só, não tem condição nem de comprar um motinho para ele, né? Aí as pessoas têm pena, porque o pastor não tem bicicleta. Só que se o pastor comprou um carro bom, um carro novo, 0 km, ó, mais um, eu falei, tudo ladrão, estão roubando a igreja. Mais um bandido aí, mais um ladrão. Para que eu vou dar a oferta lá na igreja? Mais um ladrão aí, ó, o carrão dele lá na porta da igreja, ó. Então, infelizmente, existe essa cultura, né? Então, se o pastor tem uma bicicletinha, um carrinho velho, é porque está em pecado. Se ele tem um carrão, é porque está roubando da igreja.
Então isso é uma cultura errada, né? Por que um professor de sala de aula merece receber um salário digno e por que quem ensina a palavra de Deus tem que receber nada, né? Ou ter um saláriozinho bem fraquinho, né? Não estou aqui legislando em causa própria porque hoje eu nem preciso disso, né? Eu e minha esposa a gente trabalha, estamos recebendo um salário, glórias a Deus, a gente é feliz por isso. Mas se não tivesse, está tudo bem também, porque a gente trabalha. Mas e os pastores que abriram mão de tudo para se dedicar só a Deus? Né? Será que eles não merecem poder dar uma condição boa para os seus filhos? Né? Será que um pastor não pode botar um filho numa escola particular também? Será que um pastor não pode dar uma condição digna para a sua família? Né? Então isso são coisas que a gente precisa pensar. Né? Eu estou defendendo a classe pastoral aqui hoje à noite. Glórias a Deus. Amados, quem desejar nessa noite contribuir, né? Adorar o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, depois eu pedi para a pastora Alice para trocar aqui o microfone. Amém? Então vamos adorar a Deus nesse momento, amém? Quem quiser fazer via Pix também, só pegar o envelope da igreja ali que tem o Pix da igreja, tá bom? Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de semear na Tua casa, Senhor. A Tua palavra diz que aquele que semeia com abundância colherá, Pai. Que o Senhor traga, Pai, uma chuva de abundância sobre toda a alma generosa, Pai. Está escrito que a alma generosa prosperará. Então que venham a prosperar todos aqueles, ó Pai, que têm sido fiéis a esse princípio da generosidade. Nós abençoamos cada um aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. E nós consagramos mais uma vez esses dízimos, essas ofertas no Teu altar. E pedimos a Ti sabedoria e direção para administrar os recursos que aqui são depositados. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Vamos ter salinha hoje? Prof. Vera. Então as crianças então poderão estar acompanhando a Prof. Vera. Levi, espera, Prof. Está mexendo com a árvore de Amarelo.
Vamos orar pelas crianças. Levi, lá com a professora. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos abençoar agora o cultinho das crianças, Pai. Pedimos que o Senhor dê capacitação para a novela, para edificar essas crianças de acordo com a tua vontade e com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amém? Amados, só alguns avisos rápidos, né? Ontem tivemos na Igreja Assembleia de Deus, aqui em Canelinha, o segundo culto da unidade, né? Então, aqui em Canelinha nós ainda não temos conselho de pastores, porém os pastores estão unidos e uma vez por mês a gente se reúne para orar, para ter um tempo de comunhão, de relacionamento, de compartilhar a palavra, e está sendo muito precioso o que Deus está fazendo aqui em Canelinha, né? E hoje a gente conversa entre nós pastores, que muitos de nós somos privilegiados de viver o tempo que a gente está vivendo, porque já houve muita divisão no passado e uma espécie de uma concorrência entre denominações e igrejas, né? Aquela concorrência de quem ganha mais almas, qual é a igreja que tem mais vidas, né? E isso hoje pertence ao passado, né? Porque hoje não há mais essa concorrência, essa disputa, né? Todos estão unidos num só propósito de levar esse evangelho para o maior número de pessoas, e cada um é livre para escolher qual igreja que vai frequentar, né? Nós estamos aqui de braços abertos para receber a todos, mas se acontecer de alguém não se encaixar aqui por algum motivo, ela vai ter outros lugares onde ela vai poder se encaixar e está tudo certo, né? Porque fazemos parte de uma só família, e Deus tem trabalhado. Tem sido muito lindo o que Deus está fazendo e vai continuar fazendo aqui em Canelinha. Então tivemos ali um culto de várias denominações reunidas, né? E foi uma glória de Deus, né? Ontem à noite, né? Que pena que acabou rápido. Eu estava marcando ali, eu gravei o culto de 1h45, 1h50, né? Está acostumado com um culto de 2h30, então foi muito rápido, né? Mas teremos outro, né? Em outubro teremos outro culto da unidade. Amanhã à noite, aqui na igreja, teremos o encontro das amorosas, né? Uma vez por mês, sempre na primeira ou segunda, Patrícia? Segunda, né? Sempre na segunda do mês, temos aqui o culto das mulheres, o encontro das mulheres chamado as amorosas, né? Então amanhã, a partir das 20 horas, 20 horas aqui na igreja, todas as mulheres estão convidadas. E os homens, teremos a nossa célula na casa do irmão Nunes, né, ali na rua Rosinha Laus, não, é Rosinha Laus? Ali depois da casa do Pedro, um pouquinho mais à frente, né, a nossa célula de homens. Eu fiz um convite agora, meio em cima da hora, para um pastor aqui de Canelinha, para ver se ele vai poder estar com a gente lá, para nos abençoar, levando uma palavra. Se tudo der certo, né, vai ter uma surpresa. Se não, o pastor Guista vai estar lá de certeza, né? Amém? Estamos programando aí a possibilidade de montar uma caravana para o Congresso da Visão Celular lá no Rio Grande do Sul, que vai acontecer no último sábado, dia 29, último sábado do mês de agosto. Então, alguns irmãos ali no grupo do WhatsApp já deram o seu nome. A gente montou um grupo de WhatsApp só com esses irmãos que deram o nome, mas a gente vai continuar divulgando no culto, para ver nas células também, para ver se nós temos mais pessoas. Por quê? Porque nós precisamos comprar as pulseiras. As pulseiras custam R$150 por pessoa. Nós já conseguimos uma casa para ficar lá, não vamos ter despesa nenhuma com casa. Dependendo, se a gente for num carro só, de repente a igreja consegue ajudar a gente na gasolina, né? Vamos ver isso daí. Depois a gente fala com a tesoureira. Amém? E se for 2 carros também, nós vamos ver quantas pessoas. Então, se tiver pessoas que queiram participar desse congresso, eu acho muito importante, né, a gente poder participar dessas programações, que acontece uma vez no ano, na verdade, né? Nós tivemos lá em Manaus, agora vai ter no Rio Grande do Sul. Esse ano eu acho que não vai ter congresso em Santa Catarina, por isso essa oportunidade de irmos até o Rio Grande do Sul, né? E Deus é tão bom que já até conseguimos uma casa para ficar de graça, através de um colega de trabalho da empresa que eu represento, né? Então,
a gente vai ver que é Deus abrindo as portas, né? Então, se tiver mais alguém que queira participar, a gente provavelmente vai estar indo em um carro, 2 carros. A gente vai sair no dia 28, na sexta-feira, provavelmente de tardinha, para de manhã cedo a gente já está lá, né? E participar o sábado inteiro, e depois domingo de manhã a gente volta. Amém? Então, aqueles que quiserem, nos deem o nome, por favor. Já estamos aí numa campanha de preparação para o 8º Encontro das Águas. O que é o Encontro das Águas? É um encontro que a gente já organiza há 8 anos, que é um encontro interdenominacional, onde nós juntamos várias denominações e vários pastores de tudo que é lugar. São 4 pregações por noite. Esse ano a gente vai ter coral, vai ter pregador, vai ter ministério do louvor, cada noite um ministério diferente. Então vai ser, para nós, para mim, né, particularmente, é uma das datas mais importantes do ano. Vai acontecer dia 11, 12 e 13 de setembro. 11 de setembro aqui no Brasil é primeiro do ano lá em Israel, porque o judeu ele não usa o nosso calendário, o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Então, dia 11 de setembro, né, me falaram que é o dia que caiu as torres gêmeas, né? Dia 11 de setembro, olha só aí a coincidência. Vai cair as torres gêmeas aqui dentro também, vai ter um terremoto aqui dentro. Dia 11 de setembro, é primeiro do ano 5.787. Então, esse encontro das águas, por direção de Deus, ele acontece sempre nessa data, que é chamado lá em Israel de Rosh Hashanah, que é o ano novo bíblico, né? Então, há toda uma profecia de que Deus ele traz revelações nesse primeiro dia do ano, revelações e direções para todo o ano que vem pela frente. E a gente acredita nisso, e a gente tem visto isso acontecer, né? Cada palavra que é ministrada no Encontro das Águas são verdadeiras mensagens rema, né, para o ano. Então, a entrada é gratuita, ninguém paga nada, nunca foi cobrado e nunca será cobrado, né? A única coisa que a gente pede, quem puder trazer 1 quilo de alimento não perecível, a gente vai usar isso depois, né, no Ministério, através da Iniciação Social, para estar abençoando famílias que eventualmente venham ter essa necessidade. Amém? Então guarda na sua agenda 11, 12 e 13 de setembro. Vai ser uma sexta noite, sábado à noite e domingo pela manhã. Amém? Provavelmente nesse dia a gente não terá culto à noite, tá? Para que a gente incentive todos a participar. Então provavelmente dia 13 de setembro não haverá culto à noite. Então se esforcem para estar com a gente nessa programação. Amém? Em vários pastores confirmados. Na sexta-noite vai estar aqui o pastor Tiago, que é meu irmão, fazendo louvor, e o pastor Maico, que também é meu irmão, vai estar pregando a palavra, né? E pastor Anderson Finkler, também de São Francisco do Sul, e outros mais aí, que pastor André, da Casa de Oração. Vai ser um fogo puro aí. Amém? Glórias a Deus. Então é isso por enquanto, são esses os avisos, né? Tem mais um aviso importante aqui, que é o encontro face a face com Deus. A pastora Alice conversou com a pastora Raquel, lá da Igreja Batista da Esperança. Eu também já havia conversado com o pastor Gabriel. Dia 21 a 23 de agosto, está bem pertinho aí, 21 a 23 de agosto, vai haver o encontro face a face com Deus, para homens. E dia 4 a 6 de setembro, o encontro face a face com Deus para mulheres, né? O valor da inscrição é R$150. Esse encontro, o que é esse encontro? Esse encontro é um retiro. É um retiro de 3 dias, onde a nossa vida é completamente transformada. Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu em toda a minha vida. Eu nunca participei de um retiro tão transformador como foi o encontro com Deus, né? Eu e a minha esposa, a gente é privilegiado, porque ela fez o encontro face a face com Deus uma semana antes do nosso casamento, e eu fiz o encontro face a face com Deus uma semana depois do casamento. Então a gente já começou o nosso casamento já em avivamento, debaixo de um direcionamento de Deus, de um tempo de cura, de libertação, de restauração. O que é necessário para poder fazer esse encontro? Primeiro, tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, eu tenho que fazer 4 estudos chamados pré-encontro. E depois pagar a inscrição e ir. Amém? Se tiver alguém aqui que já fez o encontro,
que sente a necessidade, pastor, eu gostaria de fazer de novo, eu sinto que eu estou um pouco, eu esfriei um pouco, desanimei, não estou me sentindo muito bem, eu gostaria de fazer novamente. Faça novamente. Eu fiz várias vezes, e não tenho vergonha de falar, porque nós precisamos de tempos e tempos de um gás novo, de um fôlego, de um ânimo novo. Então, quem já fez e está sentindo que está precisando de um avivamento na sua vida, faça novamente. E quem nunca fez, nos procure, porque dá tempo ainda de fazer o pré-encontro. A pastora Alice já se colocou à disposição para fazer com as mulheres, né? E de repente já faz até com os homens juntos, né? Porque não tem problema. Então, irmãos, eu sou suspeito a falar, mas para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. São 3 dias de encontro realmente com Deus, né? E que transformam a nossa vida para sempre. Uma pessoa que se encontra com Deus, ela tem a sua vida marcada, né? Jacó, quando ele se encontrou com Deus, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais andou no mesmo passo, porque Deus feriu a coxa dele, né? E ele agora passou a andar numa outra pegada, né? Então, um encontro com Deus marca a nossa vida. Então, que Deus toque no coração daqueles que ainda não fizeram, que tenham esse desejo de participar. O custo da inscrição, ele é simbólico, né? Porque é janta na sexta, café da manhã, almoço e janta no sábado, café da manhã, almoço no domingo, então, café da tarde, né? Então tem toda uma despesa, né? Por isso que é cobrado esse valor de 150. A igreja não tem lucro com isso, né? É só mesmo porque tem a despesa, né? E ali na igreja do pastor Gabriel já tem toda a hospedagem, já tem os biliches, tem tudo ali, então tem tudo prontinho ali, né? Então, 21 a 23, encontro de homens, está em cima da hora aí. 4 a 6 de setembro, encontro das mulheres, ok? Então esses são os avisos. Vamos para a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. O Flamengo está ganhando de 1 a 0 do Fluminense aí, ó. Tem algum flamenguista aí? No Brasil é chovendo molhado, né? Eu fui do Flamengo, né? Agora eu sou do Botafogo, né? Jesus Cristo de Nazaré, de Botafogo no capeta. Mas porque eu fui do Flamengo, o meu celular aqui é inteligente, ele já sabe que eu torci para o Flamengo, aí ele fica mandando o resultado aqui para mim, em pleno culto. Acabou a Copa, mas continua o Campeonato Brasileiro, né, Anderson? Não é Fluminense? O que é então? Vitória. Ah, tá, porque o símbolo do Vitória é parecido com o Fluminense, por isso que eu olhei aqui e parecia ser Fluminense.